O Trecho da Democracia de hoje discute os ataques contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Os nossos convidados são Paulo Mansan, integrante da direção estadual do MST em Pernambuco, e o professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, onde preside também a Associação dos Docentes, Luiz Oscar Ferreira. Paulo, eu gostaria que inicialmente você traçasse um pouco a atual situação do movimento no estado de Pernambuco, começando por esse triste episódio da ordem de despejo do Centro Paulo Freire. Então, o MST em Pernambuco tem 244 assentamentos e aproximadamente 16 famílias acampadas em 112 acampamentos. Então, dentro dos assentamentos, um dos mais emblemáticos e históricos é esse assentamento que chamamos de Normandia, que é uma área de 650 hectares e 41 famílias ocupam essa área. Dentro dessa área de 600 hectares, tem 15 hectares que é o Centro de Formação Paulo Freire, um espaço que é destinado para a formação política e técnica dos assentados, que aí nós poderíamos citar um curso principal nosso que nós temos, que é o Pé no Chão, que trabalha técnicas em agroecologia, que já formou mais de 1.500 jovens de todos os assentamentos do estado e de outras regiões do Nordeste, em especial os assentados de Normandia. É o maior centro de formação do MST na região Norte e Nordeste? Poderíamos dizer que sim, tem capacidade, tem auditório para 800 pessoas, alojamentos para 240 pessoas e vários outros equipamentos que foram construídos, tipo, tem a Academia da Cidade, 2 quadras poliesportivas, agroindústrias, tanto padaria com capacidade de 800 quilos de pães, bolos por dia. Também tem uma agroindústria de tubérculos que empacota, um do primeiro do Nordeste que empacota, já que o MST é um dos maiores, é o maior produtor de macaxeira de Pernambuco, empacota, tem a capacidade para empacotamento de mais de 5.000 quilos diários de macaxeira a vácuo. E agora, se nós vamos continuar no centro, vamos inaugurar um frigorífico também com capacidade para 5.000 quilos, que envolve não só Normandia, esse assentamento, envolve mais de 2.000 assentados de todo o agreste de Pernambuco. A merenda escolar da cidade de Caruaru, quer dizer, o assentamento de Normandia e o Centro Paulo Freire ficam em Caruaru. A merenda escolar das escolas públicas de Caruaru depende basicamente dos produtos fornecidos pelo assentamento Normandia? Então, na última década se aprovou uma lei do PENAI, que 30% da merenda escolar das escolas, elas têm que vir da agricultura familiar. E o MST tanto abastece parte da merenda escolar de Caruaru, como de aproximadamente 50 municípios da região do Agreste e boa parte da merenda escolar da Prefeitura do Recife também. Então, realmente, essas agroindústrias têm toda essa capilaridade de conseguir coletar o trabalho e os produtos dos assentados da região e construir essa distribuição. Eu queria que tu historiasse um pouco a situação atual vivida no centro. Quer dizer, foi emitida uma ordem de despejo com base num processo que remonta ao ano de 2008, salvo engano. Não é? E hoje, em que pé anda isso? Bom, o assentamento começou a primeira luta porque era um latifúndio improdutivo, ou seja, o que a Constituição brasileira dá direito dos trabalhadores de poderem usufruir de uma terra que é improdutiva e, inclusive, obriga o governo federal a desapropriar essas terras improdutivas. Então, em 93 é a primeira ocupação e o INCRA e o governo federal, e em 97 fazem a emissão de posse da área. Aí lá atrás começou um processo de 2 ou 3 assentados que discordaram do espaço da construção do centro, porque inviabilizavam o acesso de via. E em 2008, o INCRA, a Procuradoria do INCRA, então, ressuscita e entra na justiça questionando a existência do centro. E aí, bom, foi se perdendo na justiça, inclusive nos processos, as justiças bem
parcial contra o movimento. Em 2014 perdemos no STJ e esse ano desengavetaram então o processo, então do nada, porque mesmo o INCRA, os presidentes do INCRA foram e falaram, não, é um processo que o fundamento inicial dele já foi vencido, porque todos os assentados entendem a importância desse centro. Então esse ano, sabendo dos motivos, que são motivos ideológicos para fazer esse ataque ao movimento, se desengaveta esse processo, praticamente 5, 6 anos depois, e aí vem com essa ordem de despejo do centro. Então nós estamos aí. A princípio fomos intimados no dia 10 de setembro, o Centro de Formação Paulo Freire, que é um dos corpos que está lá dentro, e temos tem até o dia 10 para fazer o processo de desocupação. 10 de outubro. 10 de outubro. Porque os prazos foram mudando, outros atores foram entrando no processo. Ministério Público. Ministério Público Federal, que não foi ouvido durante o processo, e agora o Ministério Público foi ouvir os assentados, porque os assentados todos estão dizendo o centro e os 15 hectares está automaticamente vinculado com a vida e a subsistência dos assentados, porque toda a produção dos assentados são beneficiados nessas agroindústrias. O espaço do centro tem um outro equipamento público construído pelo governo do estado, que é uma ciranda infantil, uma creche, que nesse momento, porque algumas escolas, uma escola estava sendo reformada no assentamento e outra na comunidade, tem em torno de 8 turmas que estão estudando lá. Então tudo isso, tanto as crianças, como todas as pessoas que usam o centro, como as pessoas que estão produzindo e vendendo seus alimentos, estão ameaçadas com essa ordem judicial. Professor Luiz Oscar, qual é a participação da sociedade civil, em especial das universidades públicas do estado de Pernambuco, junto ao Centro Paulo Freire? Olha, a Universidade de Pernambuco tem uma história com o Centro de Formação Paulo Freire há quase 20 anos. Inicialmente, nós fizemos uns cursos lá no campus de Petrolina, depois fizemos cursos em Garanhuns. Em Garanhuns, nós fizemos um processo de educação no campo para 35 assentamentos, lá no ano de 2000, 2002, por aí. Temos também uma ação, agora recente, de fazer um curso de graduação em licenciatura em Geografia, cujo vestibular ocorreu sábado passado. Então, vejam, a Universidade de Pernambuco, ela atua com o Centro de Formação Paulo Freire em 2 sentidos. Primeiro, ajudando a educação no campo, mediante esses cursos. E por outro lado, a Universidade de Pernambuco também utiliza o espaço do Centro de Formação Paulo Freire para a formação e capacitação dos seus próprios alunos. Por exemplo, nós temos 4 residências, que são programas de pós-graduação, com capacitação em serviço e no campo, que tem atuação dentro do Centro de Formação Paulo Freire. Uma das quais é uma residência em saúde da família, com ênfase em saúde do campo, que ocorre 90% ou 100% das suas atividades práticas ocorrem no Centro Paulo Freire. Então, o que nós temos com o Centro Paulo Freire é uma ação recíproca. Nós oferecemos trabalho, tá certo, de educação no campo para o Centro Paulo Freire, e o Centro Paulo Freire nos fornece o seu espaço para fazermos as nossas capacitações dos nossos alunos. Veja, no momento que nós tomamos conhecimento deste ataque, imediatamente nós reunimos uma instituição que nós criamos lá na Universidade de Pernambuco, chamado Fórum das Entidades de Pernambuco, que é composto pelo diretório, que por sinal chama-se Paulo Freire. Diretório Central dos Estudantes, chama-se Paulo Freire. A nossa associação de docentes, que é o sindicato, a ADUP, e o sindicato dos servidores. Este fórum imediatamente fez uma nota de apoio ao MST e de repúdio à ação do INCRA, e imediatamente fomos ao reitor dizer: senhor reitor, nós estamos aqui sendo solidários à Universidade de Pernambuco, porque a Universidade de Pernambuco tem no Centro de Formação Paulo Freire como se fosse uma extensão de seu campus. E a reitoria da Universidade de Pernambuco também faz um documento de apoio ao MST
e em repúdio ao INCRA. Portanto, a Universidade de Pernambuco, tanto a sua comunidade acadêmica como a sua gestão, a sua reitoria, estão absolutamente solidárias ao Centro Paulo Freire. Luiz Oscar, pelo que você fala, as relações entre a universidade e o centro, né, elas se dão nos três âmbitos principais, nos três pilares que caracterizam a universidade, né? As funções da universidade, os objetivos da universidade. A pesquisa, o ensino e a extensão. O que a gente faz lá é exatamente isso. Eu, por exemplo, levei alunos meus do curso de saúde coletiva justamente para fazer essas três atividades. Lá nós fizemos atividade de ensino, nós fizemos atividade de pesquisa e nós fizemos atividade de extensão. O que nós vamos mostrar para os estudantes de saúde coletiva? É para que eles compreendessem que a doença, apesar de ter uma expressão biológica, ela tem uma determinação social. E nós fomos lá conhecer os condicionantes e os determinantes deste processo. Então, os alunos, quando assistiam aula à noite, com o pessoal do MST, falando sobre a relação do latifúndio, a relação da terra aqui no Brasil, e no dia seguinte, visitando família, assentadas, ouvindo dessas famílias qual é a sua real situação, eles começaram a perceber que saúde realmente tem uma determinação social e não apenas biológica. Paulo, pelo que vocês dois acabaram de dizer, o centro, na verdade, é reconhecido pelo poder público, né? À medida que existe uma academia da cidade, existe uma creche dentro do espaço, e ao reconhecimento de instituições que são instituições também públicas, universidades estaduais e universidades federais, tanto a Federal de Pernambuco quanto a Federal Rural de Pernambuco. Então, é inquestionável, é inegável a função social desempenhada pelo assentamento Normandia e pelo centro, né? Como é que vocês do movimento encaram, analisam, avaliam essa ofensiva que claramente tem um ponto simbólico? Quer dizer, o nome do centro remete àquele que hoje é um alvo dos ataques por parte do governo, por parte do Ministério da Educação, entre outros ministérios, e também uma experiência muito bem sucedida do MST nacionalmente, que é o assentamento Normandia. Então, para contribuir, só trazendo alguns outros números. Por exemplo, no centro, nesses mais de 20 anos, passaram mais de 100 mil pessoas nesse processo de formação. Nos cursos de formação, mais de 8 mil pessoas e 1.500, como eu falei, desses jovens em técnicas em agroecologia. Nós entendemos que isso não é aleatório, inclusive porque a primeira ordem batia exatamente no dia 19 de setembro, no dia do aniversário dos 98 anos do Paulo Freire. Então, há uma conexão com isso que o governo quer nos enquadrar e falar, ó, esse marxismo cultural, que nem eles sabem o que eles estão querendo dizer com isso. O que eles chamam de marxismo cultural é essa escola de partido que eles levam para dentro da universidade com essa ideologia de que tudo o que não é igual à turma que chegou no poder agora pensa, tudo que eles não acreditam, todo pensamento diferente, é assim que eles estão chamando. Então é um ataque que avança um pouco em cima dos movimentos sociais e não só do MST. Tanto que no dia 19 não ocorreu o despejo de Normandia, mas ocorreu um outro despejo, num outro assentamento emblemático e simbólico para nós. Aqui no município de Moreno, o assentamento se chamava Xixaim, eram 52 famílias e foi um dos momentos mais difíceis que eu presenciei na minha vida. Logo cedo apareceu um grande aparato policial, as fotos começaram a chegar, vários tentaram entrar, não foi possível, a polícia não deixava e conseguimos entrar graças à Comissão de Direitos Humanos, o mandato das juntas foram conosco e nós aí também conseguimos entrar, mas foi algo muito dolorido. 50 e poucas famílias numa área de 120 hectares estavam há 16 anos. 16 anos, tinha escola, produção de piscicultura,
toda a área produzindo com muita macaxeira, com muita banana, com muito inhame, hortaliças, e ver as casas sendo simplesmente demolidas com uma ordem do Estado e as famílias chorando. As construções já eram de alvenaria? Eram de alvenaria, uma boa parte eram de alvenaria, então foi algo... E o mais triste é a sensação de impotência, todo um aparato do Estado, o máximo que nós conseguimos fazer, além de dar o suporte para as famílias, foi conseguir registrar esse momento para o mundo também saber dessas atrocidades que estão acontecendo nesse momento histórico. Que outros assentamentos, que outras ocupações no estado de Pernambuco e na região norte e nordeste correm risco hoje? Bom, os mais próximos nossos são aproximadamente, porque como são muitos assentamentos e mais de 100 e poucos acampamentos, mas nós temos noção de umas 10 ordens de despejo, as mais emblemáticas aqui em Goiânia, em especial na usina Maravilha, que aí tem um acampamento que também já está produzindo, aí parte da usina vai a leilão, que no passado um acordo com o INCRA, que o INCRA arrematasse essas terras para disponibilizar para as famílias, mas isso não está acontecendo. E outros, que aí no Brasil a gente ouviu da Bahia há 4 dias atrás, e esse emblemático também de Laranjal, no Paraná, que aí entrou o governador, todo mundo para barrar um pouco, mas as famílias também estavam com larga escala de produção. Também um outro simbólico foi, de 20 e poucos anos, as famílias produtoras do café Guaí, também tinham agroindústria, e a justiça despejou, mas graças à mobilização e à solidariedade internacional e nacional não foram despejadas. Então são muitas ordens, só em Pernambuco mais de 10 ordens de despejos para esses acampamentos. Luiz Oscar, eu queria voltar à questão do Centro Paulo Freire e ampliar, ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão sobre o papel educacional levado a cabo no centro e o que significa esses ataques no atual momento em que são desferidos inúmeros ataques contra a educação por parte do atual governo e do seu ministro da Educação. Olha, eu acho que é emblemático uma fala que o presidente da República fez quando ele visitou pela primeira vez os Estados Unidos. Ele disse lá muito literalmente, está escrito no jornal Valor Econômico, que ele não veio para construir, ele veio para destruir. O governo dele é um governo de desconstrução, é um governo de destruição. Então, é neste sentido que eu compreendo, tá certo, a destruição, ou a tentativa de destruição do Centro de Formação Paulo Freire. Se você pegar num amplo mais geral, você pode observar o seguinte, que os ataques da educação vão desde a educação básica ao ensino superior. A reforma do ensino médio, por exemplo, agora o Futurice, que é um programa de absolutamente destruição da universidade brasileira. Veja, além desta amplitude de pegar todos os setores da educação, existe também um ataque às instituições e ataque às entidades. É um ataque às universidades, é um ataque ao CNPq, é um ataque à CAPES, é um ataque ao FINEP, é um ataque às entidades do setor educação, aos diretórios, à UNE, às organizações dos professores e dos estudantes, inclusive ataque também aos próprios professores e aos próprios estudantes. Agora veja, além disto, tem um outro aspecto que é importante, que o ataque é do ponto de vista político, é do ponto de vista ideológico, é do ponto de vista econômico, e inclusive do ponto de vista moral. É um absurdo o que esse governo está fazendo, pegar, por exemplo, o que se fez com os estudantes da Universidade de Brasília, que em protesto, porque uma estudante foi ameaçada, foi expulsa de uma universidade, porque estava usando uma roupa curta, e eles então em protesto ficaram nus, e ele utilizar isso, esse governo utilizar isso para dizer que a universidade é baderneira. Inclusive o ministro acabou de dizer ontem que a universidade brasileira é uma cracolândia. Então veja, além deste ataque moral,
ideológico, político, econômico, você vê, ele nos presenteia, no mau sentido, com 2 ministros da educação, que não tem adjetivo para qualificar. O primeiro deles queria trocar todos os livros de história para dizer que no Brasil não houve um golpe militar em 64. Veja que absurdo. Ele chegava a dizer que a universidade era para rico, não é universidade para pobre. O outro, esse durou 2 meses. Qual foi a principal coisa que ele fez? Ele destruiu toda a equipe técnica do Ministério da Educação. O outro que entrou agora, que é ligado ao capital financeiro, nem português sabe falar, não sabe escrever. O homem não sabe escrever. Escreveu paralisação com Z, escreveu suspensão com C cedilha. Esse cara precisa ser paralisado, precisa ser suspenso imediatamente desse ministério. Luiz Oscar, pelo que você fala, quer dizer, essa destruição está muito longe de ser uma destruição criativa, né? É uma destruição, me permita dizer, uma destruição destrutiva. Né? E um dos pontos de destruição é de uma relação que vinha sendo estabelecida entre universidades e movimentos sociais no âmbito do trabalho de extensão e para além do trabalho de extensão. Né? Eu queria que Paulo agora falasse um pouco sobre os riscos mais globais que envolvem esse ataque desferido pelo atual governo aos movimentos sociais. Então, esse governo, a postura que ele vem é um governo homofóbico, xenofóbico, machista, que aí não ataca tipo, só o MST, ataca qualquer organização organizada. Para nossa tristeza, que desde sempre estudamos nos livros e na história, ataca os negros, ataca os indígenas, a não demarcação das terras indígenas, e no caso do MST ainda tem um outro golpe, porque tem assentamentos consolidados, que agora saiu uma normativa do INCRA, que nós vamos recorrer, mas a possibilidade de mesmo assentamentos com 20, 30 anos, se o latifundiário se julgou com algum prejuízo na época, pode recorrer e desassentar as famílias. Então, é um ataque contra os direitos humanos. E não é só nós, digamos assim, da esquerda que estamos falando isso, porque isso coloca em risco, quando ele ataca o meio ambiente, os povos e comunidades tradicionais, a comunidade internacional também começa a observar que isso não é normal. E esse perfil fascista do governo também começa a criar reação internacional. Então, nós esperamos que, enfim, o governo mude essa postura, mas em qualquer cenário nós resistiremos, o povo está organizado e cada vez mais percebendo tudo isso que está acontecendo. E boa parte dos eleitores do Bolsonaro, os famosos coxinhas, também se deram vergonha e estão envergonhados com essas atitudes que são desumanas e, para não dizer, de uma falta, se nós olhar nas relações internacionais, até de uma falta de educação extrema, quando que um chefe de Estado se refere a um outro chefe de Estado do jeito que ele dialoga, no caso do Macron, da esposa do Macron, e por aí vai. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas antes de encerrar, eu queria que você, Paulo, dissesse quais ações a sociedade civil, até as instituições, podem desempenhar para fazer com que não ocorra esse despejo programado para o dia 10 de outubro. Então, nesse momento nós já recebemos mais de 120 notas de solidariedade, milhares de e-mails, isso do Brasil, do exterior mais de 270 notas de várias entidades do mundo se solidarizando. O que nós temos agora? Nós, em hipótese alguma, queremos violência, mas estamos com um acampamento chamado Acampamento da Resistência na volta do Centro de Formação Paulo Freire. Aproximadamente 1.500 assentados de todo o estado estão lá em vigília permanente, mais em torno de 300, 400 pessoas que estão solidárias. Então, o que pode ajudar? As informações podem entrar na página do Movimento Sem Terra Pernambuco, mas necessitamos tanto de doações de comida para manter o acampamento,
como outras doações materiais, então isso poderia ajudar. E contamos com o apoio de todos que quiserem nos visitar, podem chegar em Caruaru, no assentamento Normandia, que fica na BR-104, quilômetro 55,5. Contamos com o apoio e com a solidariedade de todos, centropaulofreire.org.br, não vai ter despejo. Muito bem. Luiz Oscar, e a universidade? Existe alguma iniciativa de fazer com que aquilo que vocês fizeram no âmbito da UPE seja expandido na direção das duas grandes universidades federais O que nós estamos fazendo nesse momento é fazendo contato com a Universidade Federal e com a Universidade Rural para que a gente juntos possa fazer também ações de resistência a essa medida. Inclusive com a Universidade Federal, daqui, Rural de Pernambuco, nós já estamos em contato para fazer algumas atividades, por exemplo, aluguel de ônibus para levar estudantes, professores e servidores para visitar, para fazer ações que impeçam esta medida, que é uma medida... A reitora da Universidade Federal Rural gravou um vídeo que se encontra, inclusive, na... Inclusive, o Anísio, também brasileiro, também gravou. Aí, professor, para ajudar, então, assim, há uma onda muito grande de solidariedade de todas as universidades, a Rural, a Federal, a Estadual, a Fiocruz e os institutos federais, porque os institutos federais têm muitos cursos que também vão lá para dentro. Então, cursos de agroecologia, todos vão fazer experiências como a UPE faz, todas elas têm muitas parcerias e experiências dentro do Centro de Formação Paulo Freire nos assentamentos. Na mesma página da internet em que se encontra a declaração, o pronunciamento feito pela reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, existe um pronunciamento também do professor Boaventura de Souza Santos, relatando as iniciativas que existem por parte da Universidade de Coimbra. Então, não se trata apenas de ações, de interlocuções no âmbito estadual, né? Quer dizer, existe o Centro Paulo Freire, é importante até mesmo a nível internacional, né? Então, eu gostaria que, para finalizar o programa, vocês dois, cada um de vocês, dissesse aqui abertamente o perigo maior que envolve o dia 10 de outubro. Olha, Luiz Oscar? O dia 10 de outubro, no meu ponto de vista, corre um perigo, mas eu acho que esse perigo já está sendo abortado. Eu não acredito, tá certo, que haja despejo no Centro de Formação Paulo Freire. Não acredito. Paulo, para a gente encerrar? Então, o perigo existe, mas nós contamos com toda a resistência e solidariedade para construir despejo não. Normandia resiste, Centro de Formação Paulo Freire resiste, e por isso que nesse dia 10 nós contamos também com a presença de todos no centro para ajudar nós a acompanhar e fazer o melhor diálogo possível. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, professor Luiz Oscar. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.